Amados, você gosta do ensino da palavra? Então se liga aí. Aprende um pouquinho aí conosco nesse momento. Eu quero convidar você para a gente refletir no que é Evangelho. O que é o Evangelho de Jesus? Qual a orientação do Evangelho de Cristo? O que ele nos mostra como esperança, não é? Qual o foco que o Evangelho de Cristo nos orienta a colocar nossa prioridade? Então eu quero falar com você sobre isso. Eu quero comunicar a você essa verdade e quero ajudar você nessa orientação, para que você saiba o que é Evangelho. Evangelho é as boas novas que Deus proporcionou para o homem, trazendo ao homem a mensagem, o ensino, o conhecimento de uma grande esperança para a sua situação de desespero no lado espiritual. O Evangelho é a mensagem das boas novas, que é em Cristo, que é de Cristo, mostrando ao homem a solução do seu problema espiritual, o socorro do seu problema espiritual. Então eu quero levar para você isso, porque hoje eu fico horrorizado e fico indignado com esse Evangelho que está sendo pregado dentro de muitas igrejas por muitos falsos pastores, homens que não têm compromisso com Deus, que são mercenários, são avarentos, gananciosos e só querem se dar de bem na fé dos simples e dos que não têm interesse em conhecer a palavra de Deus, e aí serão enganados. Mas eu quero falar para você, para que você desperte e que você seja prudente, porque o que está em jogo é a tua eternidade, é a salvação da tua alma, é a questão da condenação ou da salvação que você vai ter diante de Deus. O Evangelho, ele chama você para essa responsabilidade. Porém, eu quero refletir com você agora, né? Esse Evangelho que tem sido pregado por aí é um Evangelho que chama o homem para resolver soluções e questões materiais. Os problemas da sua vida deste mundo, da sua vida material, aonde buscam mais saciar e buscam mais a solução dos problemas desta vida. Mas esse Evangelho é um Evangelho anátema. Jesus condenou esse Evangelho em que as pessoas vão buscá-lo apenas pelas coisas desta vida. Jesus condenou, repreendeu, corrigiu as pessoas, a multidão que vinha até ele com esse conceito. Você pode ver lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 27 e 28. Esse Evangelho de visão de prosperidade terrena é anátema. Jesus repreendeu esse Evangelho, as pessoas que buscam a ele por esse sentido. A gente vê que quando Jesus repreende as pessoas, elas não gostam. No versículo 60 do capítulo 6 do Evangelho que escreveu João, diz o texto que as pessoas não gostaram. As pessoas não estavam mais satisfeitas em ouvir o que Jesus estava falando, porque Jesus mudou agora o discurso, mostrando às pessoas, não mudou na verdade, mas Jesus agora levou um discurso repreendendo a forma com que aquelas pessoas estavam indo a ele. E o texto diz que eles não gostaram. E no versículo 66 ao 68, o texto nos mostra que todos voltaram, a multidão voltou, só ficaram os 12 apóstolos. E Jesus pergunta a eles: e vocês também vão querer me abandonar? E é onde Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós, se tu tens a palavra da vida eterna? Pedro estava dizendo: não, Senhor, nós não estamos te seguindo por causa das coisas deste mundo. Nós não estamos te seguindo pela necessidade do corpo. Nós estamos te buscando porque nós temos necessidade na alma e queremos a vida eterna, que nós entendemos que em ti conseguiremos e mais encanto algum. Os apóstolos entenderam isso, a multidão estava seguindo a Jesus como hoje a multidão segue, atrás das coisas desse mundo, satisfazerem a necessidade do corpo. E Jesus repreende esse povo, Jesus repreende esse Evangelho, e Jesus está condenando esse Evangelho que hoje está sendo pregado por muitos pastores aí, que estão chamando o povo para viver campanhas, viver devotos, fazerem votos, fazerem sacrifícios pelas coisas deste mundo, para alcançar as necessidades do corpo, para satisfazer a necessidade do corpo. Esses pregadores são inimigos de Cristo porque tiram as pessoas da verdadeira necessidade que elas têm e do verdadeiro propósito pelo qual devem buscar a Jesus.
Então, eu estou mostrando isso para você porque está na Bíblia. Esse evangelho de prosperidade deste mundo. Mas a Bíblia nos ensina o contrário. Ao contrário, Jesus nos ensinou diferente. Jesus nos mostrou que não devemos buscar a Ele por essas coisas. Não por essas riquezas aqui deste mundo. Não pelas prosperidades deste mundo. Jesus condenou isso. Jesus reprovou essa forma de entendimento de buscá-lo. Ele condenou isso. Tanto é que você pode ver onde nós lemos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 27 e 28. Jesus condena isso. Jesus reprova essa forma das pessoas buscá-lo. Porque o Evangelho de Cristo não é questão de prosperidade neste mundo, não é questão de vitória neste mundo, não é questão de vida tranquila, de vida próspera nesse mundo, não. A Bíblia diz que aqueles que querem viver em Cristo padecerão perseguições. Jesus disse que teríamos aflições. Temos que entender. Eu quero levar para você essa orientação. Ao contrário, esses que pregam esses evangelhos são inimigos de Cristo, são mercenários, são falsos pastores, são homens enganadores que estão fazendo de vocês negócio. Está lá, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18 e o 19, que só pregam ao homem as coisas da terra. Esse evangelho, esses homens são inimigos de Cristo. Essa mensagem, esse evangelho te condena, te faz andar em maldição. Porque o evangelho de Cristo nos ensina a contentar-se com o que temos, tá certo? Hebreus 3 e 5. A estar satisfeito com o comer, pelo beber e com o que nos cobrir. Devemos estar satisfeitos com isso. Como está escrito lá na primeira carta de Paulo a Timóteo 6:8. O evangelho de Cristo nos convida a estar satisfeito com as coisas humildes e não ambicionar as coisas altas, mas acomodar-vos com as humildes. Romanos 12:16. Até o próprio Jesus, ele não veio de uma forma deslumbrante. Ele veio de uma forma humilde. Ele veio em uma forma simples. Jesus não tinha castelo nem palácio. Jesus não tinha riqueza material. Não. Jesus, ele sendo rico, se fez pobre, mas para nos encher das riquezas espirituais, das riquezas e das bênçãos celestiais. Não das bênçãos desse mundo. Ao contrário, alguém quando chega para Jesus e diz: Senhor, deixa que eu te siga. Jesus adverte logo, mostra logo. Seguir Jesus tem que entender. Jesus diz: olha, os pássaros têm seus ninhos, as raposas seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava dizendo ali? Jesus estava mostrando a ele que o homem, para seguir a ele, pode buscá-lo, segui-lo, mas não em coisas deste mundo. Não para enriquecer, não para ter prosperidade desta vida. Jesus mostra que ele era humilde. Hoje os falsos pastores, né, os mercenários, os falsos homens de Deus, que estão aí levando a multidão para o anátema, para o amaldiçoado, usam a Bíblia para pregar, né, essas mensagens da prosperidade, usando o texto fora do contexto. É uma artimanha que eles têm para enganar os simples, porque não dão crédito à palavra, não se preocupam em examinar a palavra e são enganados. E muitos preferem viver o engano. Então esses falsos pastores pegam os textos para iludir, né, com as filosofias que ele tem ensinando os textos, usando os textos fora do contexto, para dizer que são homens de Deus pregando a Bíblia, mas de uma forma errônea, porque os simples estão sendo enganados, porque não querem buscar o conhecimento da palavra. E aí eu vejo o pregador dizer assim: nós não podemos ficar doentes, porque Jesus já levou as nossas enfermidades e nós não podemos mais ter doença. Ele fala aí que o homem não pode adoecer. Mas aí são os mercenários, mentirosos, filhos do diabo, inimigos da cruz de Cristo. Porque mesmo o crente vai adoecer. A Bíblia diz que um homem chamado Eliseu, um grande profeta de Deus, que fazia chover, que fazia grandes sinais e prodígios, esse homem morreu de uma doença. Pode ver isso lá na carta, no livro do 2 Reis 13:14. Dá uma lidinha lá. O apóstolo Paulo, um homem cheio de poder de Deus, que fez muitos milagres usado por Deus,
ele aconselha a Timóteo a não tomar só água, mas tomar um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades. Ora, por que Paulo não curou Timóteo? Porque essa não é a regra do Evangelho, o homem não adoecer. Está lá, 1 Timóteo 5,23. Paulo ensinando isso a ele e a Timóteo, por causa das suas frequentes enfermidades. Então o crente adoece, irmão. Isso é bíblico, irmão. Esses pregadores são mentirosos, estão manipulando tua mente, estão te fazendo de negócio para eles, para que tu solte tudo que tu tem no lado financeiro, enchendo o cofre desses homens. Aí diz, não, nós não podemos ficar doentes. As enfermidades que Jesus tomou sobre si foi as enfermidades espirituais, as enfermidades do pecado que era sobre nossa alma, que matou nossa alma, que adoeceu, nos enfraqueceu e nos levando à morte. Jesus nos curou dessa enfermidade. A enfermidade que ele levou foi essa. Aí tem outro texto também que eles usam aí, diz assim, ele se fez pobre para nos enriquecer, sendo ele rico se fez pobre para nos enriquecer. Mas essa riqueza não é riqueza material, não. Ele sendo rico se fez pobre para nos enriquecer das riquezas do alto, não das riquezas dessa terra. Tá certo? Nós temos que entender isso, porque o crente vai ser pobre, tem crente pobre como tem crente rico, cada um na sua condição com que está. A Bíblia diz que Lázaro era pobre, mendigava na porta do rico, mas ele alcançou as riquezas que Jesus veio trazer para nós, as riquezas do alto, não da terra. Porque Jesus se fez pobre para nos enriquecer das bênçãos celestiais, das riquezas do alto. Outro dito também desses falsos pastores, que estão aí nos púlpitos das igrejas pregando essas falsas mensagens, diz assim, Jesus disse, tudo que pedir ao Pai crendo, o Pai nos concederá. Então peça tudo que você quiser, que o Pai vai conceder. Peça um carro com fé, peça um apartamento, não peça uma casinha simples não. Eu já vi pastor dizer isso, irmão. Peça um apartamento em Boa Viagem, peça um apartamento maravilhoso, uma mansão, não peça uma casinha pobre não, porque a Bíblia diz que tudo que nós pedir, Deus nos dará. Aí o cara não conhece a Bíblia, não examina, aí diz, é mesmo, está na Bíblia. Mas a Bíblia tem que ser analisada, queridos, examinada. Nós não podemos muitas vezes pegar um texto isolado e aplicar como regra de fé, não. Porque tem texto que a gente olha o contexto dele, local, para entender. E tem texto que temos que analisar o contexto global para entender. E nesse contexto aqui tem que ver o contexto global. Jesus disse, tudo que pedires ao Pai crendo, o Pai concederá, mas dentro da vontade do Pai. Como a gente pode ver isso lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 14. Ele nos concede segundo a sua vontade, não é a nossa. Deus não dá o que a gente quer, Deus dá o que a gente precisa e Deus age segundo a vontade dele. Então esses pregadores estão com essas pregações, usando esses textos, esses argumentos, para levar você para o anátema, tá certo? Lázaro era pobre, o rico tinha de tudo, mas foi para o inferno. Porque Jesus disse que a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. As pessoas entendem que a pessoa que é próspera, ela é abençoada por Deus, e não é assim. O princípio não é esse. Ela está sendo abençoado por Deus. Não é. Tem muita gente aí roubando, tem muita gente dentro da feitiçaria, tem muita gente ateu, tem muita gente vivendo aí de forma até honesta e mais rico do que os crentes fiel. Mas o homem, para estar diante de Deus aprovado, a questão não é se ele é rico ou é pobre. A questão não é essa. Lázaro era pobre, mas tinha a bênção de Deus, tinha a salvação de Deus. O rico era rico, mas não tinha, porque a questão é o homem guardar a palavra, se manter na palavra, independente da situação que ele esteja. Então estamos aqui, né? As pessoas pegam esse texto para trazer esses ensinos para vocês, enganando vocês, e eu quero orientar vocês sobre isso. As bênçãos que o Evangelho nos chama a buscar é as bênçãos do alto. Efésios 1:3, bênçãos celestiais. 1 Pedro 1, 3 ao 4, herança no céu, cidade no céu. Filipenses 3:20, a nossa cidade está no céu, não é? A vida sem dor, sem morte é no céu. Apocalipse 21:4, buscar a vida
a Jesus pela vida eterna, não pelas coisas que perecem. Jesus disse isso, João 6,27. Nosso tesouro está no céu, devemos colocar o nosso coração no tesouro do céu. Jesus ensinou isso, Mateus 6,19. Nós temos que buscar as heranças do céu. Portanto, fica aí essa instrução para você, medita nisso, reflete nisso. Qual é o evangelho que tu estás seguindo? Qual é a esperança que tu estás buscando? Qual a visão que tu estás sendo direcionada? Estás colocando tua prioridade aonde? Pensa nisso, que Deus te abençoe em nome de Jesus.